Mulher apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. Legal, nossos encontros, né? De um mês pra cá. Em toda quinta-feira a gente conversa, se orienta, aprende com a Margarida Maria Paulo Rodrigues a Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório à Rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. E esse é o quadro aqui do nosso programa Psicologia do Dia a Dia. E assim como há 2 semanas atrás, né, Goza, a gente tem um convidado especial, não é isso? Boa tarde. É isso, boa tarde, Wagner, boa tarde, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre a importância da música, da educação musical. Então eu trouxe um convidado que é músico, que é professor de música, que é o Edmilson Elps. Né? O Edmilson é formado no Conservatório Estadual de Música Lia Salgado de Leopoldina, técnico em piano e canto lírico. Também é professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura portuguesa, formado pela Faculdade Santa Marcelina de Muriaé, com pós-graduação em língua portuguesa e licenciatura em música com o instrumento piano pela Unincor de Três Corações. E ele tem uma experiência que eu considero talvez a mais adequada para o tema que a gente vai falar hoje, que é professor de música na escola Pinguinho de Gente durante muitos anos. Né? Porque a gente vai falar hoje sobre a importância da música na educação de maneira ampla. Né? Não para quem quer ser músico, mas educação incluindo música. Com a música como aliada, é isso? A música como aliada. E a gente vai falar no que a música agrega à educação, né? E isso é muito interessante, porque no momento em que a gente tem uma lei que não funciona, que não faz que aconteça a aula de música nas escolas, é importante que a gente saiba a falta que isso faz. E é curioso porque a ausência da música é relativamente recente. Eu tive aula de canto orfeônico na Escola Estadual Desembargador Canedo, no final dos anos 60, e eu tive aula de canto no Colégio Santa Marcelina até 70 e poucos, que eu estudei lá até 75. Tinha aula de canto. E, de repente, sumiu. Né? E agora tem uma lei e não tem, né, a educação musical. E a gente se pergunta por que, se a educação musical, se o contato com a música é tão importante. Não vou roubar a fala do Edmilson, mas estudos recentes mostram que música ativa todas as áreas do nosso cérebro simultaneamente. Eu sou suspeito para falar, tá, Goza? Eu escuto música quase o dia inteiro, não só por trabalhar na rádio, mas em casa, para tomar banho, para trabalhar, quase todo o tempo. Pois é, então ela ativa todas as áreas do nosso cérebro simultaneamente. A neurociência tem comprovado, né, demonstrado que o nosso cérebro é um órgão vivo e que ele se beneficia de novas conexões. E que essas conexões, elas são feitas quando o cérebro é estimulado. Então, é só você seguir o raciocínio. Se com a música eu estimulo todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo, e se com o estímulo eu faço no cérebro novas conexões, então, a música faz com que o meu cérebro não morra.
e ele morre. Como tudo no nosso corpo, se eu fico como eu fiquei 3 meses sem conseguir mexer a minha mão, depois eu tenho um trabalho danado para fazer a minha mão voltar a funcionar. Não é? Então, se o meu cérebro não é usado, não é estimulado, ele também morre. Ele não morre só por isso, né? Hoje tem os estudos de Alzheimer, de uma série de doenças degenerativas que mostram que algumas substâncias, alguns eventos, o que a medicina chama de algumas injúrias, matam o cérebro. Mas a inatividade também. Então, por que a gente não usa? Nesse momento que a gente está falando que essa é a primeira geração menos inteligente que seus pais. E a gente está perdendo uma ótima oportunidade de fazer com que essa geração evolua. Com uma coisa que nós brasileiros temos de essência no sangue, que é o ritmo, que é a música. E não é a música do Beethoven, do Mozart, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da palma, a gente está falando do ritmo, da brincadeira ritmada. Isso é música. E mais, né, a música, saber música, gostar de música, entender ritmo, quebraria o preconceito contra a matemática, porque música é matemática. Não é? Olha onde que a gente ia chegar. Olha como a gente poderia progredir. Ô, Goza, que introdução. Vamos só apresentar então nossa amiga Edmilson. Seja bem-vinda aqui à Rádio Mulher, a nossa psicologia do dia a dia. E pegando o gancho aí, tão bem feito, tão bem elaborado pela Goza, qual que é a visão que você tem da música? O que ela faz? Vamos começar pelo início, Goza? O que ela faz com a criança que está iniciando aí na educação, no seu desenvolvimento, né? Já dá o pontapé aliado com a música. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Goza, enfim, a todos os ouvintes. Falar de música para mim é falar da minha vida. E dizem que eu comecei a falar só depois dos 3 anos de idade, mas depois não parei. E era muito estimulado a cantar, a ouvir discos de vinil, cantar na igreja com microfone. E daí, depois, aos 8 anos, foi para o piano. E, enfim, uma vida inteira tendo contato direto com o aprendizado musical, com o ensino musical. E depois, mais tarde, fui para o ensino regular, para trabalhar com língua portuguesa, enfim, língua inglesa, literatura. Até depois também trabalhar com o Pinguinho, que era uma experiência única, né? Com crianças abaixo, né, do fundamental, enfim, no maternal, né? Cheguei a dar aula até para minha filha com 2, 3 anos de idade. Então, isso que a Goza falou, da matemática, isso me chama muita atenção, porque depois de estudar, depois de ter feito faculdade, eu sei tecnicamente que isso é real, que isso funciona, né? Mas quando eu estava na escola, eu tinha muita dificuldade com matemática, principalmente no ensino fundamental 2. Eu tenho até hoje. Eu tive uma única professora nesse período todo e foi traumático. Eu não conseguia aprender direito. Eu implorava a minha mãe nos finais de ano para poder ela contratar um professor, aulas particulares de matemática, para eu poder fazer provas finais e passar, porque eu não conseguia. E ninguém tinha falado comigo que música era matemática. Talvez se falasse eu não aprenderia nenhum nem outro, mas a música, depois que eu saí daquela escola, depois que eu tive contato com outros professores, aí eu descobri que não era uma incapacidade minha. E quando eu me tornei professor, eu vi que a falha talvez estivesse na professora, talvez na maneira de explicar o funcionamento da matemática. Na dinâmica ali. Isso. Então, você vê o ritmo ele é muito ligado à matemática. E nós temos um metrônomo, um marcador de ritmo, que está aqui, ó, desde a fecundação, está ali o coração pulsando, tum-tum, tum-tum, mais rápido, mais forte, mais fraco, mais lento. Isso tudo está dentro da música. Se você quer medir
Quão a música é mais elaborada, né? Você tem mais elementos, você tem mais nuances. Com menos a música elaborada, você vê uma batida só, um ritmo só, numa intensidade só, do início ao fim. Então isso tudo pode e deve ser trabalhado com a criança a fim de despertar a curiosidade, a fim de despertar a percepção. E isso com certeza interfere no aprendizado de língua portuguesa, de matemática, de tudo, inclusive da própria expressão da criança, né? Como se expressar. Às vezes ela tem alguma dificuldade na melodia, na afinação ou no ritmo, e isso pode ser muito bem trabalhado na parte musical, dentro da escola regular também, mas até mesmo no ensino de música. Você tem vários exercícios que podem mostrar para essa criança como é que a afinação temperada que nós temos no Ocidente funciona, as 7 notas naturais, o dó, ré, mi, fá, sol, essa escada, que em italiano é escala, não é? Você vai subindo degraus, descendo degraus, é tudo muito matemático. Então, isso com certeza interfere muito na aprendizagem, na capacidade de cognição e numa série de outros aspectos da vida humana. Haja vista que a gente tem também visto pesquisas com pacientes de Alzheimer, né? E você coloca ali para ele ouvir músicas que ele ouvia, né, na adolescência, aquilo desperta uma série de áreas, uma série de memórias. Canta. Isso. Ele lembra a letra. Às vezes né? o sujeito está ali parado, está sem falar há né, dias, há semanas. E ele escuta aquela música que toca no coração dele, que toca nas memórias, né, que está lá escondidinho. Isso, enfim, estudar música, ter acesso à música, né, não apenas escutar o que toca nas plataformas digitais, mas trazer a música para dentro de casa, ter essa experiência de ouvir um disco, um álbum, ou saber mais sobre quem está cantando, né? Quem gravou, que instrumento que é, como é que aquele instrumento funciona. Peço aqui um parêntese, não sei se eu estou falando muito, mas vi agora uma experiência maravilhosa que o artista Léo Gandelman está fazendo um projeto no estado do Rio, acho que ele conseguiu através de lei de incentivo, e eu estou assim maravilhado, porque é um projeto muito semelhante ao que eu fiz e faço com Adalto e Henrique, né? A gente canta e toca a história do choro, do chorinho, né? Que é uma música essencialmente brasileira, e Léo Gandelman está levando instrumentos musicais, está fazendo shows dentro das escolas, para mostrar como o instrumento funciona, como o saxofone funciona de verdade. Porque as crianças hoje estão sendo muito bombardeadas com informações tecnológicas, tecnicistas. Você tem às vezes mecanismos, máquinas de fazer ritmo, máquinas de fazer som, mas você não tem ali disponível o instrumento fazendo o som, a parte mecânica, física, tátil, né, visual, como é que um piano funciona, como é que um violino funciona. Então, isso tudo é entendimento de vida. Não precisa necessariamente você estudar para virar um músico profissional ou uma cantora profissional, mas isso ajuda demais. Em outros países você tem ensino de música em escolas regulares e pianos ou outros instrumentos, como você tem aula de matemática, você tem aula de música. E no Brasil foi aprovada a lei em 2008, né? Dizendo que seria obrigatório o ensino de música, ou voltaria a ser obrigatório o ensino de música nas escolas públicas e escolas particulares. Não é, Gui? Pois é, e é muito interessante porque eu também trabalhei no Pinguinho, né, mas não simultâneo, e a Maria Lúcia, que é a fundadora do Pinguinho, a Maria Lúcia era pianista e a gente tinha um piano na sala de aula. Tinha uma no DECA sala, teve um piano. né? Pois é, na minha época tinha um piano na sala e todas as crianças pequenininhas que a gente levava para a sala, tinha uma musicoterapeuta trabalhando comigo, com as crianças que tinham dificuldade de adaptação, que as crianças que estavam com atraso no desenvolvimento, atendíamos juntas, eu e a musicoterapeuta Gilca Napier. Trabalhamos juntas no Pinguinho. Todas as crianças que entravam na sala tinham vários instrumentos de bandinha e tal, que Maria Lúcia sempre teve. Eu comprei em Juiz de Fora instrumentos para bandinha. Mas todas as crianças que entravam na sala, de propósito, o piano ficava distante da parede. Elas davam a volta, em volta do piano, procurando onde é que liga. Isso há 30 anos atrás. As crianças só imaginavam uma coisa que funcionasse ligando. Agora você vê hoje.
O quanto que a criança perde da experiência tátil, né? O quanto que a criança perde da experiência também visual, porque é muito bonito, um instrumento, é muito bonito você ver um piano funcionando. É, e quando né? você abre ele, quando tira você a tampa, abre, né? exatamente, Vê os martelos. você vê os martelos, que alguém explica, é lindo. É lindo você ver um saxofone, uma flauta transversa, é um instrumento lindo. E a criança nem sabe que isso existe. Então você fecha o repertório dela, você diminui o repertório dela. Fora que as músicas nos ajudam a expressar o que nós sentimos. Então, se eu estou alegre, eu quero uma música vibrante, eu quero uma música que me ajude a dançar, a pular. Se eu estou triste, eu quero uma música, que aí eu já aprendi, em tom menor, que ela é triste. Não regra, mas em geral, sim. Né? Ela é triste. E aí eu vou ter o auxílio de uma música para acessar o meu sentimento. Isso é meio caminho para eu conseguir expressar o meu sentimento. E mais, não é? Se você aprende a tocar um instrumento, se você aprende a cantar, né? Seja separado, seja em grupo, participar Aulas de canto coral são aula de canto coral é tão lindo, é tão, pra né? tudo. E cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua hora, cada um tem, né? Às vezes você vai cantar num coral, você começa, né? A sua parte é a metade de uma palavra para frente. E como que isso é importante na vida, não é? Para trabalhar em grupo. Para trabalhar em grupo. E aí, se você aprende isso, na adolescência, você talvez tenha um grande suporte para a formação do seu grupo, para a sua experiência de pertencimento. O menino, a menina que toca violão faz mais sucesso. E esse menino, essa menina, põe um monte de gente em volta de si. E ajuda a definir as áreas também que ela pode atuar. Mesmo se for uma pessoa mais comunicativa, pode trabalhar no marketing, na comunicação. Isso amplia. O que a gente está falando não é botar todo mundo para fazer aula de música, porque todo mundo vai ser cantor, todo mundo vai ser instrumentista profissional. Não. Botar todo mundo para fazer aula de música, porque todo mundo vai ser mais senhor de si, mais senhor do seu corpo, mais conhecedor dos ritmos do seu corpo. Todos nós somos rítmicos. O Edmilson falou, tem um negócio aqui que pulsa num jeitinho, né? E se pulsar errado, faz mal. Pode dar ruim, né? Dá ruim, né? Todos nós temos ritmo, né? Então, você vai ser mais senhor de si. Quando você não existe aprendizado de nada que não comece em você. Então, quando você é mais senhor do seu corpo, você está mais pronto para tudo que venha de fora. Você consegue processar melhor. Então, é disso que a gente está falando. Ô Edmilson, de forma prática, tudo isso que a Goza resumiu, de forma prática, você acredita que atinge muito a confiança, o desenvolvimento, o raciocínio, quando é introduzido a música na educação? Pelo que eu entendi, é isso da nossa conversa. Olha, são muitas as áreas do ser humano em que a música pode ajudar, pode amplificar, pode... Caramba, é muita coisa. Eu estava vendo o Goza falar e me vem à cabeça algumas experiências, né? As experiências gritam na minha cabeça. Tem pessoas hoje, não vou falar de adultos, porque a gente está falando de criança, né? Graças a Deus a gente ainda tem salvação as crianças. Criança que quando você coloca uma música instrumental para tocar, depois de 5 segundos ela pergunta, mas não vai cantar, não? Cadê a música? E a música é instrumental. Pode ser a quinta de Beethoven, tananana, pode ser qualquer coisa, mas a criança, ela entende que hoje música só é música se cantar. Ela não percebe que o instrumento está cantando, que o canto ele pode ser de várias formas.
E você vê que a comunicação musical, ela antecede a palavra, segundo os historiadores. As pessoas, as tribos se comunicavam com tambores. Não tinha palavra, tinha grunhido. Você tinha os desenhos nas cavernas, mas a música estava ali. Instrumentos feitos com ossos de animais, né, grandes e tal. Os sinos, a capacidade do sino comunicar numa comunidade distante. O sino toca numa hora diferente. Opa, aconteceu alguma coisa. E Você tem um música ritmo ali. que é Isso. fúnebre, tem um Isso. ritmo que é de júbilo, de celebração. Então, falar de música nas escolas é você falar de uma ferramenta que vai ajudar aquela pessoa até mesmo a vencer a timidez, até mesmo a se colocar melhor diante do outro. Mas flertar, né, Edmilson? Imagina, rapaz! Olha Poxa só, vida. e é um dado interessante. Um dos maiores cantores da história do Brasil, né, Nelson Gonçalves, era gago. Seriamente gago. E a E gente cantava E a divinamente. gente tem inúmeros exemplos de grandes músicos, compositores que tinham problema de audição severo. Tem isso também, tem isso também. Mas você pensa, o Nelson Gonçalves era gago e cantava divinamente. São áreas diferentes atuando, né? No Áreas cérebro, diferentes atuando. E uma compensação social muito importante. Não é? Socialmente, né? Porque o gago ele vai ser discriminado, né? sim. E E aí aí, você ele vê- faz uma compensação. Olha a compensação que esse cara fez. Pois é. Né? Olha a compensação. Ed, pra gente terminar, porque a gente tem pouco tempo, né? O tempo corre da Tô gente. olhando aqui. O tempo corre da gente. Eu queria que você me falasse assim, o que que te marcou na sua experiência como professor no Pinguinho de Gente, que eram as crianças menores? O que te marcou em termos de mudança que você viu nas crianças, de progresso que você viu nas crianças? Eu posso te falar de experiências que eu tive ali, e não só ali, mas também em escolas do município. Às vezes você vai trabalhar um coralzinho para formatura, né, do pré, meninos de 5, 6 anos de idade, né? Você vê que as professoras mesmo dizem que eles aprendem a letra com muito mais facilidade, a capacidade de escrita, de fala, de memorização é muito melhorada, vamos dizer assim, através da música. A música, você pode criar música, inclusive para ensinar qualquer matéria, a gente já viu isso. Os professores de cursinho, né? E o bullying também que você faz, né? Sempre a molecada, você faz musiquinha para sacanear alguém, para fazer bullying com alguém, enfim. Então a música está aberta a tudo, pro bem e pro mal. Então a gente tem que trazê-la pro bem. E eu percebo nas minhas experiências com essas crianças, né? Uma melhora no trato entre eles, uma organização melhor da sala. Você vê que às vezes eles te corrigem na hora que você vai cantar e canta uma coisa errada. Eles estão ali com tudo pronto, porque eles se concentram mais. Então a música, na minha experiência com esses meninos, com essas meninas, eu acho que assim, modifica e melhorou muito de onde estava para onde foi, através da música, essa capacidade de percepção, essa capacidade de memorização, de interação social. Eu acho que isso é um bem assim enorme, que não tem no aplicativo. Não tem. Eu achei interessantíssimo você falar da organização, né? Porque assim, a criança que canta com você, ela não sabe, né? Como é a pauta, que ela tem os compassos divididos. Mas a música é organizada. Não, você está falando a partir do corpo, né? Me veio na hora, quando eu estava dando aula, lá, sei lá, idos de 1990 e nada, a explicar a pauta musical. Quando você vai ensinar teoria musical, a pauta tem 5 linhas e 4 espaços. Quando eu estou ensinando, de repente vem na minha cabeça, peraí, essa pauta está na minha mão, essa pauta está na mão do meu aluno. Olha aqui, meu filho. Se eu mostro um desenho é uma coisa, se eu mostro na mão dele é outra coisa. Está aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeiro espaço, segundo espaço. A clave do sol começa na segunda linha. Então, a partir dessa experiência do corpo, você consegue muito mais ensinar música. A criança se volta a favor da música. E aí, olha, você pensa que você favorece a organização. Eu sou uma fã confessa e assumida
do Renato Russo, do Legião Urbana, do Renato Russo, e eu amo disciplina é liberdade. Se você entra na disciplina por um caminho desse, olha que coisa boa. Bacana. Olha que coisa boa. Ótima conversa, gente. Como passa rápido. E, Passa ó, muito rápido. Eu acho que a gente vai ter que desacelerar esse relógio nas quintas-feiras. pra Desorganizar poder o ter relógio. mais tempo pra gente conversar. É. E a dica que eu dou pra fechar, pra despedir de vocês, é você que tem a sua criança na sua escola que não tem música, converse com o diretor um dia, né? Proponha pra ele, pergunte se ele já pensou em um projeto musical para inserir na escola, que eu tenho certeza que lá na frente você vai colher os frutos dessa simples conversa e dessa simples iniciativa que você pode iniciar na sua escola pública, na sua escola particular. E como disse eles, já é lei desde 2008, mas nem eu sabia. Eu gosto muito de música e trabalho com música. Goza, mais uma vez, obrigado pela participação. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta. Eu que agradeço a presença do Ed. Eu sou uma criadora de apelidos, né? É Renatinho, é Ed, né? Mas eu agradeço a presença dele, foi muito importante para a gente, né? O objetivo do programa é alcançar o máximo possível de pessoas com uma informação que seja clara, que seja prática e que seja séria. Então, acho que a gente está cumprindo essa tarefa ao trazer aqui pessoas que saibam explicar e que tenham a experiência desta vivência, né? Então, duas semanas atrás foi a Maria do Carmo, com a escola inclusiva, né? E na semana passada eu voltei ao tema da escola inclusiva. Hoje a gente trouxe a música, porque são lutas que a gente precisa travar. Porque o resultado dessas lutas é em benefício das futuras gerações, mas em nosso benefício também. Porque, assim, não passou o meu tempo, eu ainda estou aqui. É isso aí. Né? E esse ainda é meu tempo, e eu quero conviver com uma sociedade mais harmônica, já que a gente está falando de música, né? Eu quero mais harmonia, eu quero que a nossa vida tenha o ritmo do nosso coração, para que a gente possa viver melhor. Edmilson, obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente já recebeu você na entrevista musical, não é isso? E é muito legal conversar sobre música com alguém que não só é estudioso da música, mas que ama a música também. Obrigado. Obrigado, Vaguinho. Obrigado, Rádio Mulher. Obrigado, Goza, pelo convite. Obrigado, João. É muito bom poder participar desse tipo de programa que leva informação com fonte segura, né? E de uma maneira mais descontraída, mais legal, mais acessível, né? Acho muito Obrigado. bom. Valeu. Obrigado mesmo. Goza, lembrando que a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza, atende em seu consultório à Rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. E o Instagram para entrar em contato? Quer saber? Psicologia. Só mandar um direct lá também tem os contatos para quem quiser, tá certo? O tempo voou, 15 horas 58 minutos. E daqui a pouquinho a gente volta e a Goza tá de volta na próxima quinta-feira, às 15h30 em ponto, viu, gente? Apresentando